Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Vamos dar um salto lá no verso 34, diz assim: então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Oremos. Pai, te damos honra, glória e louvor, te agradecemos, Senhor, por essa noite tão abençoada, por esse momento que já tivemos a oportunidade de render cultos, Senhor, louvor e adoração ao teu nome. E agora, Senhor, nós vamos para uma parte que consideramos uma das mais importantes da nossa vida, que é um momento onde nós separamos um tempo para ouvir a tua voz. Senhor, que não seja palavra de conhecimento humano, que não seja apenas interpretação textual da terra, mas que seja o que a tua palavra sempre é, Senhor. Palavra rema, palavra revelada, poder do alto, poder de Deus. Que cada irmão que aqui entrou, Senhor, saia transformado, melhorado, e que todos nós sejamos aperfeiçoados para sairmos daqui mais parecidos com teu Filho Jesus. Que sejamos agora encontrados por ti, Senhor, como uma boa terra, que vai acolher a semente poderosa da tua palavra e dar frutos, e frutos que permaneçam. Usa-me, Senhor, como um canal simples, sincero, da tua palavra em tuas mãos, e que o Senhor seja o dono de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Assim queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, essas são palavras do nosso Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, e ele faz uma pergunta aos seus discípulos, e essa pergunta, ela parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta que estava ali para revelar o coração dos discípulos. Jesus, andando com eles, vai fazer uma pergunta e vai dizer: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus já tinha realizado milagres, sinais, maravilhas, já tinha transformado água em vinho, já tinha multiplicado pães, peixes, coisas extraordinárias já tinham acontecido, e agora ele tira um tempo para fazer essa pergunta aos discípulos, não porque ele não soubesse, mas para revelar aquilo que os discípulos sabiam sobre ele. Então Jesus pergunta: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Diante de tudo aquilo que eu estou realizando, diante de todas as palavras que eu estou ministrando, diante de tudo que Israel está vendo ser realizado pelo Filho do Homem aqui na terra, o que as pessoas dizem? Quem elas dizem que eu sou? Então os discípulos disseram: olha, alguns dizem que tu és Elias. Elias era conhecido como o profeta que tinha o ministério do fogo. Era alguém que na sua época falava de uma maneira tão poderosa que os céus e a terra recebiam um efeito da palavra que Deus dava a ele, e uma vez profetizada, aquelas palavras não caíam em terra sem que se cumprissem na sua plenitude. Foi Elias a quem Deus deu uma palavra dizendo: olha, diga ao rei que não vai mais chover, e durante 3 anos e meio a terra ficou sem chuva, os céus se fecharam.
E depois, diante da mesma palavra de Deus dada a esse profeta, ele em um alto monte, depois de períodos de sequidão sobre Israel, ele vai ao monte e ali dobra os seus joelhos e começa a orar, e começa a pedir que uma chuva aconteça, porque Deus assim o tinha instruído. E o texto diz que os céus estavam como sempre, durante aqueles 3 anos e meio, sem nenhuma nuvem, sem nenhum indício de chuva. E ele vai orar e ele pede ao seu companheiro para que ele fique observando os sinais dos céus, e ele vai, ora, e pergunta ali ao seu servo se algo tem acontecido, se algo tem mudado, e ele vai, olha e diz, olha, nada aconteceu. E ele segue orando e vai orando por várias vezes, até que vem uma palavra ao profeta. O seu servo diz, olha, não existe ainda uma chuva se armando, não existe ainda nuvens que a gente possa dizer que algo vai acontecer de uma maneira física, natural, mas entretanto, contudo, existe uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Não existe ainda uma evidência clara de que algo está para acontecer, mas tem um pequeno sinal. E na nossa vida é assim, meu irmão. Por vezes nós queremos uma grande placa com o dia, a data, a hora em que o grande mover de Deus, a promessa vai se cumprir. E porque estamos olhando para algo grandioso, por vezes desprezamos os pequenos sinais que, por serem pequenos, não deixam de ser de Deus. Às vezes estamos olhando para os grandes eventos que esperamos que Deus faça na nossa vida e desprezamos os pequenos efeitos poderosos de Deus no dia a dia. Quando levantamos hoje pela manhã, um milagre poderoso aconteceu. O fôlego de vida em nós permaneceu, e ao abrirmos os nossos olhos, a palavra de Deus diz que pela manhã as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre a minha e a sua vida. Ficamos esperando por vezes que uma grande porta se abra e então de uma vez só a nossa vida econômica, a nossa vida emocional, a nossa vida relacional seja transformada. E às vezes o Senhor, muitas vezes o Senhor faz isso, esconde uma grande promessa atrás de uma pequenina porta. Não é assim que o Senhor fez para nos conduzir de volta para casa? Existe uma porta que é larga e um caminho que é espaçoso, e muitos entram por essa porta e se perdem, porque essa porta larga, esse caminho afastado, esse caminho amplo nos leva à perdição. Mas o texto também diz que existe uma porta que é estreita e um caminho que é apertado, é pequenino, mas esse caminho nos leva à vida eterna. Às vezes estamos esperando algo grandioso acontecer e desprezamos as pequenas e poderosas dádivas do Senhor que acontecem no dia a dia. O culto de hoje é um chamamento para não desprezarmos aquilo que de maneira recorrente o Senhor tem derramado sobre a minha e sobre a sua vida. O celeiro pode não estar cheio e transbordando, mas a verdade é que nunca faltou o pão sobre a mesa. Podemos não ter tudo o que desejamos, mas a verdade é que temos o suficiente para viver e fazer a obra do Senhor. E nós precisamos nos voltar a esse lugar de humildade e gratidão por tudo que o Senhor faz, porque se Ele fizer o grande, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na minha e na sua história. Jesus, certa vez, ministrando com os seus discípulos, Ele vai contar uma parábola e Ele vai dizer: olha, existia em uma cidade um juiz iníquo. Esse juiz não temia a Deus e nem tinha honra para com os homens. E nessa cidade também havia ali uma viúva, e o texto vai dizer que essa viúva ia importunar esse juiz.
E ela dizia ao juiz: olha, julgue a minha causa, faça justiça diante do meu adversário. E esse juiz, ao receber essa mulher, ele dizia: eu não tenho temor a Deus, eu não honro aos homens, todavia, porque essa mulher fica me importunando, então eu vou julgar a sua causa. Então Jesus disse: viram o que disse o injusto juiz, o juiz iníquo? Assim também o Pai vai responder às petições de vocês, e digo, Ele vai responder depressa, e dará o Espírito Santo a todos quanto pedirem. Se esse juiz que é mau, disse Jesus, responde, quanto mais o Pai nosso que está nos céus. Aí ele termina dizendo: o Pai vai responder a vocês, o Pai vai dar a vocês, mas quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Aqui está o ponto-chave que nos conecta com o céu. Meu irmão, não tenha dúvidas de que o Senhor vai responder a sua petição, se ela estiver alinhada com a vontade de Deus. Se você está orando por algo que o Senhor te prometeu, se foi Ele quem prometeu, meu irmão, Deus não é como os homens. Nós marcamos um horário e às vezes queremos chegar no horário, mas um pneu de carro furado acaba com a nossa programação. Nós nos empenhamos e damos a nossa palavra, mas um filho febril acaba com o nosso projeto. Um mal-estar súbito nos impede de honrar a palavra que demos. Agora, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Deus fala, acontece. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que uma vez liberada, ela não pode retroceder. O profeta, ele teve uma experiência com Deus e ele viu aonde a palavra de Deus nasce. E ele viu aonde a palavra de Deus não apenas nasce, mas como a palavra de Deus, ela procede. Qual é o destino, o caminho da palavra de Deus, o sentido. Uma vez que a palavra de Deus nasce, brota no coração de Deus, ela tem um destino, ela tem um sentido. E o profeta viu esse sentido e mais, ele viu o efeito dessa palavra. Então ele vai dizer, escrever, profetizar e declarar: assim como a neve e a chuva descem do alto, assim como a neve e a chuva não são produzidas na terra, não é feita pelo homem, pela vontade humana, assim como a neve e a chuva descem do alto e para lá não retornam. Uma vez que a chuva é produzida, uma vez que a neve é produzida, ela vai cair, ela vai descer, o destino dela é a terra, assim é a palavra de Deus. Uma vez produzida, ela vem para o endereço certo, ela vem para a terra. Nós somos pó da terra. Uma vez que a palavra lá em cima nasceu ao teu respeito, ela vai descer e uma hora vai te acompanhar, vai descer como chuva, vai tocar em você e vai se cumprir. Assim como a neve e a chuva descem do alto e para lá não retornam, nós nos afastamos muitas vezes do lugar da promessa. Não é Deus que errou o destino. Às vezes somos nós que deveríamos ter feito como o salmista. No olho do furacão, no dia mau, ele disse: esperei com paciência no Senhor. Deus disse: você vai avançar, vai às nações, vai ter o seu próprio empreendimento, vai ter uma vida financeira que eu vou te transformar em um mantenedor da obra, da tua casa, da tua família, eu vou virar a tua história. Deus prometeu, se é palavra de Deus, vai se cumprir. Agora, existe um lugar aonde essa palavra vai se cumprir, e esse lugar chama-se lugar de obediência. Ainda que esteja tudo caindo à sua volta, se existe uma palavra de reconstrução, a palavra de Deus garante: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas no meio desses escombros e dessa guerra, você não será atingido. Permaneça aí, e a palavra vai te alcançar. Por vezes nós nos movemos e nos afastamos do lugar da promessa, e a palavra de Deus diz que ela vem, ela desce,
e ela não pode retornar, ela não faz o sentido inverso. A palavra de Deus desce como chuva, como neve, para lá não retorna sem antes, porque um dia ela vai voltar para aquele que a enviou. Um dia a palavra liberada sobre nós voltará para a glória, voltará para a eternidade. E sabe quando essa palavra vai retornar para lá? Quando a última trombeta soar, e todas as palavras que se cumpriram em nós aqui na terra, e a trombeta soar, e nós formos transformados e levados com o Senhor nos ares, então os portais eternos irão se abrir, e naquele dia, quando nós entrarmos na glória, a palavra que foi enviada volta conosco. Mas até lá, ela não pode retornar, e o texto vai dizer, ela não voltará para Deus vazia, sem antes ter cumprido o propósito pelo qual ela foi enviada. Como germinar a terra faz a chuva, e dá semente ao que semeia, e pão ao que come, assim será toda palavra que sair da boca de Deus. Tem essa convicção, meu irmão, tem essa convicção no seu coração, minha irmã. O que nos atrapalha em viver a promessa, por vezes, são as coisas que nós encontramos aqui na terra. O nosso relógio cronológico, o nosso cronos, por vezes nos atrapalha de viver o sonho de Deus. Porque existem promessas que nós sabemos que são temporais. Promessas de fertilidade estão humanamente, biologicamente relacionadas com o tempo da terra. E para aqueles que estão esperando essa promessa, cada clicar do relógio parece que é um afastar daquilo que Deus disse que iria acontecer. Para alguns é também o clicar do relógio que diz, olha, agora você já está mais velho, agora o tempo já passou, agora aquela promessa que foi dita já não tem mais nexo de se cumprir. E aí nós nos voltemos a Abraão, que recebeu uma promessa do Senhor, e Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção, e eu vou abençoar os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. As nossas famílias são abençoadas, porque um dia Deus deu uma promessa a um homem, e disse, sai daí, se mova, e nesse se mover eu vou te abençoar. E por extensão, todas as famílias da terra hoje estão debaixo dessa bênção, a bênção patriarcal dada a Abraão. Essa bênção hoje nos alcança. Mas chegou um dia que o clicar do relógio também fez com que Abraão pensasse, olha, estou velho demais. Chegou um dia em que, conhecendo Deus e falando com Deus, sem dúvida da existência de Deus, ele colocou em xeque a promessa por conta do tempo, porque esse é o grande desafio, gente. Teve um dia que ele estava em um acampamento, e ele, dentro da sua tenda, ele conversa com Deus dizendo, Deus, eu já estou avançado em dias, a minha esposa também já está na sua velhice, e aquela palavra ainda não se cumpriu na minha vida, e quem vai ser o meu herdeiro, quem vai herdar tudo que eu tenho, é o Damasceno Eliezer, o meu servo. Ele falando com Deus dentro da tenda, e de repente Deus vem. Porque não tem um dia que falemos com o Senhor de maneira sincera que Ele não esteja ali ouvindo essa oração. Perceba que Deus não veio em um palácio, não veio em um castelo, Deus veio no meio do deserto, em uma tenda surrada, açoitada pelo vento e pelas tempestades, um lugar simples, e ali o Criador do universo veio. Ele vem hoje em Navegantes, Ele vai amanhã na sua casa, Ele vai para o teu emprego, Ele vem, Ele é o Rei da Glória. Abraão fala com Deus, como quem abre o coração para o vento. Quantas vezes a nossa oração é assim, não é uma oração falando com Deus, mas é uma oração de nós com a nossa alma, e às vezes apenas soltando palavras para esvaziar um pouco a pressão que carregamos aqui dentro. Até nesses momentos, meu irmão, quando é algo que está te afligindo ali, o Senhor está prestando muita atenção em cada palavra. A história conta que Deus então vai falar com Abraão e vai dizer, Abraão, não será assim.
o filho que proceder de ti será o teu herdeiro. E agora sai da tua tenda. Perceba que começa com uma oração sincera, um desabafar de coração, e por vezes é essa oração no meio da madrugada, quando as dívidas não te deixam dormir, quando a preocupação com o filho e com a filha que está longe dos caminhos do Senhor, e você não descansa enquanto a menina e o menino não entram em casa. Por vezes não tem nem palavras a dizer, mas é uma angústia tamanha que você só consegue virar para o lado e chorar. Nem quem está dormindo do seu lado consegue entender o tamanho da dor que você carrega. E nessas horas o Senhor está ali, recolhendo cada uma daquelas lágrimas e escutando cada uma daquelas batidas do teu coração. Por vezes nem palavras saem, mas o Senhor reconhece a tua angústia. E agora, no meio desse caos emocional, no meio dessa lamúria que Abraão está fazendo, Deus diz a ele: Abraão, não será assim. E para muitos de nós o Senhor está dizendo hoje, essas palavras de derrota que foram liberadas sobre a sua vida, dizendo: vai ser igual o pai, vai ser igual a mãe, não vai dar em nada, vai falir, vai separar, a família toda se quebrou, vai se quebrar também. Essas palavras sobre a sua vida em Cristo Jesus não serão assim. Em Cristo Jesus a promessa é: eu e você somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos uma bênção, é o que diz a palavra. Abraão toma um choque, porque enquanto ele está indo em uma linha dizendo, declarando sobre ele mesmo uma sentença, a promessa não vai se cumprir, o tempo já se passou, biologicamente eu não tenho mais condições, acabou, Deus não tem como. Então vem Deus e começa a se contrapor, e começa a dizer: Abraão, não será assim. E agora eu vou te mostrar a minha glória, agora eu vou te mostrar que o tempo é uma fração da existência que você está aí sofrendo no Cronos, mas eu não sou um Deus que vivo limitado ao tempo da terra, eu sou o Pai da eternidade, a plenitude dos tempos está na minha mão, Abraão, e quando a minha palavra for para se cumprir, não existe nenhuma dificuldade biológica, química, financeira, pessoal, nada pode deter o cumprimento da minha palavra. Agora eu vou te ensinar, Abraão, para você voltar a ter fé no que eu te falei lá atrás, você precisa sair da tenda. Sair da tenda significa: saia da zona limitante, saia disso que te espreme, saia desse problema que parece que está te derrubando, saia dessa casinha que está limitando os teus pensamentos, saia desse lugar onde o teto é raso, sai desse lugar, porque o que o Senhor vai te mostrar é grandioso demais, não cabe dentro dessa caixa. O Senhor é especialista em levantar gente simples do pó e colocá-las assentadas com os príncipes do seu povo, é o que diz a palavra. O Senhor é especialista em pegar improváveis, gente que na sua família o histórico era de derrota, pessoas que viviam em um contexto social onde talvez hoje os seus amigos, a maioria deles já partiram, mas porque você um dia ouviu uma palavra e se posicionou nela e disse: eis-me aqui para essa palavra, o Senhor está transformando a tua história, e aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Abraão, eu vou fazer algo poderoso na tua vida, mas para isso você precisa sair da tenda, você precisa sair dessa caixa. E muitas vezes, meu irmão, é essa caixinha que nos impede de ter a fé necessária para alcançar o que Deus já disse que está pronto. O justo não viverá por vistas, o justo viverá pela fé. E a fé é a convicção. Irmãos, toda sorte de bênçãos já foram nos dadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida está pronto. Deus não é pego de surpresa, Ele não está improvisando, não, está pronto.
Agora nós precisamos estar no lugar onde isso que já está pronto no céu será derramado sobre nós na terra. E o que traz do céu para a terra a promessa não é a ansiedade, não é a angústia, não é o choro, não é a rivalidade. O que traz do céu para a terra, o que move os céus no sentido da terra é a fé. A fé é o firme fundamento. Olha, a idade passou, Deus disse que eu ia ser pai, mas o tempo está passando, a minha esposa já está numa idade avançada. Abraão disse, olha, não tem jeito, acabou. E não é a ansiedade de Abraão que vai fazer com que a promessa se cumpra. Não vai ser o lamento de Abraão que vai fazer com que a promessa se cumpra. Perceba que Deus poderia ter dado para ele uma lição dentro da tenda, mas o que Deus faz? Abraão, eu preciso te levar agora para um lugar fora da tenda. Porque o que eu vou te mostrar, Abraão, precisa ativar, não é a tua convicção natural, é ativar a tua fé. A fé, ela entra em ação para as coisas que são para além do plano natural. Está quebrado hoje, Deus disse, eu vou te levantar como empresário. Se você olhar no plano natural, você não alcança. Você vai precisar de uma medida de fé para começar a se portar como esse homem de negócios que Deus disse que você será. Hoje a casa é em frangalhos, talvez você está aqui pedindo pela sua família, pelo seu marido, pelos seus filhos, e você diz, Deus faz algo por mim, e a promessa é, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e toda a tua casa, não vai escapar ninguém. Essa casa um dia estará em ordem, em volta da mesa, e todos professando com a mesma fé, Jesus Cristo é o Senhor. Agora, para chegar nesse lugar, é necessário uma medida de fé, que é o Senhor quem dá. E Abraão é levado a sair da tenda, porque o que Deus iria mostrar era grandioso demais, e tinha um teto sobre ele. Esse é o segundo ponto, Deus vai fazer coisas grandiosas, extraordinárias, e a mensagem de hoje é para encher o teu coração com uma expectativa de coisas que vão para além da tua compreensão natural. O que Deus vai fazer na tua vida, o somatório do teu salário não vai dar certo, não tem como, não encaixa, é Ele botando a mão e fazendo uma multiplicação que não tem explicações. O lugar que Deus vai te levar, as mesas que Deus vai te fazer sentar, as conexões que Deus vai te dar, seria impossível para alguém com o nível de relacionamento que nós temos, é Deus quem vai fazer, é Deus. E para isso o Senhor está dizendo, tira o teto. As tendas, elas tinham tapetes, mas parte da tenda, ela ficava exposta, dava para ver a terra. Deus não tirou Abraão da tenda para ele olhar para a terra, porque na terra, onde nós estivermos, a gente consegue baixar a cabeça e ver. Agora o que muda a nossa vida, é ter uma visão ampla e clara do céu. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação, é de lá que vem o nosso socorro. Então Deus diz, sai daí, Abraão, sai, porque o que eu vou fazer na tua vida, meu irmão, não vai caber dentro dessa tenda, não vai caber nessa igreja. O que Deus vai fazer em Navegantes, nas nações, nesses últimos dias, não vai contemplar, templos não vão conseguir conter, vai ser um avivamento que as pessoas vão se reunir em grandes centros, em grandes praças. Deus vai tomar conta de tudo, Ele prometeu. Mas esse teto tem que sair, porque senão a gente não vai alcançar. E aí então Abraão sai da tenda. E quando ele sai, Deus agora vai dar uma instrução, Abraão, eu vou te encher com uma medida nova de fé. E Deus começa dizendo, essa medida de fé que vai entrar em você, para crer naquilo que eu já disse, essa palavra é para pessoas que já têm uma promessa, gente que já escutou a voz de Deus, que sabe que Deus prometeu algo para si, e o Senhor está dizendo, ei, passe o tempo que for, seca-se a erva, murcham-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, diz a palavra. Gente que porque passou por percalços, desertos, abalos, abandonos, traições, de alguma maneira parece que você estava muito perto da promessa, mas agora foi um diagnóstico que te afastou daquele momento que você disse, é agora que Deus vai fazer. E aí parece que foi um ponto final, bom, não vai dar.
Se tem uma palavra, não existe ponto final. A palavra do Senhor, Ele disse: eu, Jesus, sou o Alfa. Alfa é a primeira letra, é a primeira palavra sobre a tua vida. Não veio da terra, não veio da medicina, não vem dos médicos. A primeira palavra sobre a minha, a sua vida, veio de Deus. E Ele também disse: eu sou o Ômega. Ômega é a última letra do alfabeto grego, é a última palavra. Não vem da medicina, não vem dos homens, não vem da terra, não vem de nós. A última palavra vem de Deus. E enquanto Ele não der a última palavra, nós vamos lutar com todas as nossas forças, crendo como Jó. Teve tudo. E aí passou por um ciclo de abalos. Em um só dia, perdeu filhos, perdeu filhas, fazenda, gados, riqueza. Ficou doente, ao ponto de coçar as suas feridas com um caco de telha. Não lhe sobrou mais nada a não ser a dignidade e a fé em Deus. A mulher dele, desesperada em vê-lo daquele jeito, um sofrimento tamanho que chegava a pedir a Deus para poupá-lo daquilo, dizendo: o homem amaldiçoa esse Deus e morre. Tamanha era a catástrofe que eles estavam vivendo. E aí vem Jó e diz: como uma louca fala tu, como uma louca falas tu. O bem de Deus quisesse receber e o mal tu não queres. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Esse mesmo Jó depois vai escrever no seu livro, Jó 14, do 7 ao 9, vai contar a história de Jó, e aí vai dizer assim: há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Sabe o que é uma árvore cortada? É um tronco para o lado e as raízes em outro. É alguém desconectado da família, é alguém desconectado da sua terra natal, é alguém que está vivendo algo novo em outro lugar, sem raiz. Pessoas que aqui estão e que talvez chegaram nessa cidade e a sua raiz está a milhares de quilômetros em outro lugar, e talvez você veio porque um corte aconteceu. A árvore não se autocorta, ela é cortada, é uma agressão externa, é algo que acontece, aí ali existe uma secção. Algumas pessoas estão passando por isso na sua fé. Estava em um lugar onde você se doou, onde você tinha um ministério e coisas aconteceram, e a religião, a religiosidade talvez te cortou, e as suas raízes parece que ficaram em um lugar e o seu tronco está caído em outro. A palavra de Deus diz: há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se a sua raiz envelhecer na terra e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. As águas são a palavra de Deus. Rios de água viva fluirão, disse o Senhor, daqueles que bebem da água que lhe der. Esse rio de águas vivas está passando aqui hoje, o cheiro das águas está passando, e gente que foi cortada está sendo reconectada, e eu já vejo ramos surgindo, eu já vejo frutos acontecendo. Pela fé eu vejo Deus vai te reconectar. E com Abraão foi isso que aconteceu no meio daquela tenda no deserto. Ele se sentia cortado, desconectado com o seu sonho, com a sua promessa. E o Senhor diz a Abraão: sai da zona limitante. A porção nova de fé que o Senhor vai nos dar hoje está exigindo de nós isso. Saia dessa zona limitante. O que é que está te limitando hoje? São esses problemas emocionais? Em nome de Jesus, pare de olhar para essa depressão e coloque os teus olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Tire os olhos do problema, tire os olhos do boleto, tire os olhos desse caos, tire os olhos do celular, tire os olhos desse exame que trouxe esse diagnóstico médico terrível. Tire os olhos daí e levante os seus olhos. Essa foi a palavra para Abraão: Abraão, sai da tua tenda e agora levanta os teus olhos.
Esse é o segundo ponto para receber de Deus uma injeção nova de ânimo e de fé que vai te levar a viver a promessa em nome de Jesus. Verticalize a tua visão. A terra só tem tragédia, más notícias, inveja, contenda. Tudo que é mal procede da terra, tudo que é bom procede do céu. Por isso a palavra do Senhor ensina: tudo que vier do alto, tudo que for santo, tudo que tiver boa fama, tudo que for verdadeiro, se for algo excelente, nisso vocês devem pensar. Não pensa mais nas coisas da terra, em nome de Jesus. Amanhã o dia vai começar, segunda-feira, a rotina normal. Mas quando nos levantarmos, a primeira coisa que vamos fazer não é ver o noticiário de tragédias da terra, é nos alimentar com aquilo que vem do céu. Uma palavra do Senhor vai te contagiar para aquele dia. Uma porção diária da palavra do Senhor vai te dar fé e direção para aquele dia. E nós vamos de fé em fé e de glória em glória, verticalizando a nossa visão. A história bíblica conta o dia em que Jesus está passando em Jericó. E ele está passando pelas regiões de Jericó e indo um pouco mais além, mais adiante. Ele passa pelo meio de uma aldeia e uma multidão está ali para ver Jesus. E o texto diz que um homem daquela cidade, um cobrador de impostos, ele deseja ver Jesus. Só que quando ele chega para ver Jesus, o texto diz que a multidão já estava ali e ele não conseguia ver, ele era de baixa estatura, ele tinha uma limitação física. Deus vai se mover nesses próximos dias de uma maneira tão clara na minha e na sua vida, que vai ser inquestionável que foi Ele que fez. O que nós podemos fazer para não ver Jesus é nos pautarmos na nossa limitação. O Senhor vai abrir uma porta, vai te dar uma oportunidade, vai te conectar com alguém, vai te botar sentado em uma mesa, vai promover uma viagem que você não estava nem esperando, vai virar uma chave, o Senhor vai fazer algo. Eu estou com essa expectativa no meu coração. Foi isso que o Senhor me encheu com esse texto. E todas as vezes que o Senhor faz isso ao longo dos anos, a gente tem experimentado coisas extraordinárias da parte de Deus. E eu sei que mais uma vez será assim. Coisas extraordinárias que Ele prometeu vão acontecer nos próximos dias. Agora nós seremos tentados a não nos posicionarmos no lugar onde Jesus vai passar por conta da nossa debilidade. Nesses tempos, fique esperto. Não diga: estou cansado demais, hoje eu não vou. Não diga: eu já fui ontem, já fui semana passada, fui ano que vem. Não diga isso, fique atento. Eu não estou falando de vir à igreja apenas, eu estou falando do trabalho, eu estou falando da dedicação com os filhos, estou falando com a diligência no colégio, na faculdade. Ei, fica esperto, Jesus vai passar. E esse homem não tinha condições de ver Jesus. Uma multidão estava ali. Uma multidão só pode chegar naquele lugar para atrapalhar Zaqueu porque ele demorou para se posicionar. Se você chega cedo, a multidão fica atrás de você e não na frente. E Deus também está dando um recado aqui: não procrastine. Aquilo que você sabe que tem que fazer em nome de Jesus, começa hoje. É para pedir perdão para alguém, não deixa para o ano que vem. Sai daqui hoje, já senta ali na calçada, no café, liga, manda o recado: olha, eu entendi, tem algo travando a minha vida, mas eu estou saindo da tenda, eu estou saindo dessas paredes que me limitam, eu estou indo para um lugar onde Deus vai fazer coisas extraordinárias, e a pequenez da tenda não cabe mais agora. Se livra desse peso. Se Deus já falou, meu irmão, abençoa, dá, entrega, abre mão, para de reter, tem coisa nova chegando. Não se baseie na sua limitação, e não demore, não deixe a multidão chegar, mas se chegar, Zaqueu faz algo extraordinário, porque ele sai dali e vai correndo adiante. E quando ele chega mais adiante, ele vai subir em uma figueira brava.
Tivemos a oportunidade de no ano passado estar lá nesse lugar por onde Jesus passou e aonde essas árvores estão. E o Senhor sobe, o Senhor vai passando no meio da cidade, no meio da aldeia, e Zaqueu agora sai correndo e sobe naquela árvore. E agora é extraordinário o que vai acontecer. O texto diz que Jesus vai passando. Jesus vai passando, e o texto registra no original: e Jesus, erguendo os olhos, viu Zaqueu e chamou ele pelo nome. Nós estamos falando de Abraão há milhares de anos atrás, dentro da tenda, sendo chamado por Deus para fora, e o que Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua tenda e levante os teus olhos, porque para ver o que Deus vai fazer é olhando para cima. Agora tem atitudes nossas que fazem o Senhor levantar os seus olhos para nos ver. Olha que extraordinário. Quando você luta com a tua fraqueza, o Senhor está olhando para você e dizendo: filho amado. Quando no meio da tua impossibilidade você não desiste e vai tentando com todas as tuas forças, e tem gente aqui que a sua tentativa não é mais nem progresso, você diz: eu não consigo mais nem andar, mas no lugar que eu estou eu não retrocedo. Isso está fazendo com que o Senhor levante seus olhos para olhar para você e dizendo: eu te chamo pelo nome, eu te conheço, esse é o meu DNA em você, siga aí, siga. E você diz: eu não tenho mais força, Senhor, eu não tenho mais ânimo para voltar a crer, eu não quero mais sofrer com essa história, eu já tentei tanto, e por tantas vezes foi um não, por tantas vezes eu me frustrei, e o Senhor está dizendo: ei, siga confiando, a frustração veio dos processos humanos, mas quando eu botar a mão, vai acontecer, e acabou. Abraão, sai, e levanta os teus olhos, e agora Abraão, contemple as alturas. Isaías vai receber de Deus a mesma instrução. Deus falando com Isaías, Deus vai dizer: levante os teus olhos e contemple as alturas. E Deus pergunta ao profeta: quem foi que criou todas essas coisas? O cenário é esse homem no deserto olhando para o céu. E Deus diz para ele: agora que você está vendo os céus de Israel, o deserto, não é diferente, é o mesmo céu, mas porque não tem tantas luzes, você vê estrela para todo lado, é algo extraordinário. E esse homem estava lá no meio do nada, numa escuridão, olhando para um céu ativo, estrelas cadentes para todo lado, o céu vivo. E Deus diz para ele: levanta os teus olhos e contemple. Contemplar é levar um tempo de apreciação. Deus está mandando a gente levantar os olhos, mas não é para levantar e já botar os olhos no problema. Ei, é para contemplar, é para levantar os olhos e meditar com o Senhor, é para se contagiar, é para contaminar de maneira positiva a sua visão com aquilo que vem do alto. Contemplar, não é rapidinho, não é ligeiro, não, dê tempo ao Senhor. Contemple as alturas. Quem foi que fez todas essas coisas? Perguntou o Senhor. E aí Deus vai encher o profeta para que ele responda: foi aquele que com o seu poder imensurável e com a sua força inextinguível, quando ele ordena, ele põe em marcha todas as estrelas do seu incontável exército celestial. Ele chama cada uma delas pelo nome, e quando ele, o Rei da Glória, ordena, todas elas prontamente lhe obedecem. É esse Deus, é esse Deus, é esse Deus que a gente serve. É esse Deus que na nossa fraqueza vem e nos pega no colo. Ele é Pai. É esse Deus que quando a gente está desesperado, dizendo: Senhor, eu estou angustiado, Senhor, porque parece que a coisa não vai, porque parece que as coisas não estão fluindo, Senhor, eu estou com medo que esse processo não termine, estou com medo que esse casamento se acabe, eu estou com medo. E o Senhor, como Pai, Ele desce, te pega no colo e diz: ei, levanta os teus olhos, veja a grandiosidade de tudo que eu criei. Se Ele chama cada uma das suas
bilhares e bilhares de estrelas pelo nome. E quando Ele dá uma ordem, elas se movem. Quanto mais a minha e a sua vida não estão debaixo do controle, do domínio desse Deus poderoso. Hoje Ele nos chama pelo nome. Ele está dizendo: ei, sai da tenda e levante os teus olhos e veja Abraão. Conte as estrelas dos céus, se você as pode contar. Assim será numerosa a tua descendência sobre essa terra. Deus primeiro nos pede para olhar para o céu e contemplar o céu, e ter tempo com Ele, e reverência a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, porque dEle e por Ele são todas as coisas, é no céu. E aí Ele diz: agora Abraão, veja. Você passou um tempo olhando para o céu, e agora quando você descer os teus olhos, aquilo que eu prometi já está acontecendo. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos no poço de Samaria. Eles estavam caminhando e no meio do trajeto, Jesus diz aos seus discípulos: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Não é o que alguns de nós estamos dizendo? Sim, Deus vai fazer, mas Deus sabe, um dia. Sim, um dia eu vou me formar, um dia, sim, um dia eu vou ser pai, vou ser mãe, um dia eu vou ter a minha empresa, um dia, mas é lá na frente, um dia. E o Senhor Jesus disse para os discípulos: vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo: levantem os vossos olhos. Perceba que os discípulos andavam com Jesus, mas existia um delay na visão dos discípulos e na visão de Jesus. Jesus estava vendo coisas que iam acontecer agora, no já, e eles estavam no mesmo lugar geográfico de Jesus, mas com uma fé em defasagem de 4 meses, dizendo: não, o que vai acontecer ainda falta muito tempo. E Jesus está dizendo: ei, vem para cá. Eu quero sincronizar a visão de vocês hoje com a visão que vem do alto. Eu quero sincronizar a visão de vocês com a visão que o meu Pai me deu, estava dizendo Jesus. E é isso que está acontecendo nessa noite. O Senhor está sincronizando a nossa visão. O Senhor está nos enchendo de fé e de expectativa para ver como Ele vê, não no amanhã, mas hoje, agora. E Jesus vai dizer: sabe como é que você sincroniza a tua visão com a minha visão? Jesus disse aos discípulos: levantem os vossos olhos. Está vendo que tudo começa com isso? Tira os olhos da terra e olha para o céu. Tira os olhos do problema e levanta a cabeça. Tira os olhos do diagnóstico médico e levante os teus olhos e contemple as alturas. Está vendo que tudo passa por aí em levantar os olhos? E Jesus disse: levantem os vossos olhos, encham os vossos olhos com as coisas dos céus, discípulos. E agora olhem para os campos. Aqueles campos de verdade estavam verdes. Os discípulos estavam certos, humanamente falando, ainda falta 4 meses para a época da colheita. Mas uma vez que se contagiaram com o céu, o tempo da terra mudou. E quando eles olharam para aquela colheita que antes estava verde, agora Ele disse: os campos já estão brancos. Não vai ser ano que vem, vai ser esse ano, em nome de Jesus. Deus vai fazer, porque Ele é fiel, e Ele só espera de nós que nós levantemos os nossos olhos. Biologicamente, o menor dispêndio energético, um dos menores, para movimentar um órgão do corpo, é movimentar os olhos. Tem gente que está num estado de letargia tão grande que os seus membros já não obedecem mais. Algumas pessoas estão acamadas, conseguem ouvir, entendem, mas ao tentar se levantar e correr, foi tanto tempo de paralisia que já não conseguem mais. E aí o Senhor está dizendo: você não precisa levantar e nem correr. Se você conseguir apenas mover os teus olhos, tirar ele da terra e olhar para o céu, eu mudo a tua história. E essa é a hora de levantar os nossos olhos e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se coloque de pé em nome de Jesus.